Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 1, diz assim: O Senhor, pois, enviou Natã a Davi. E entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: Havia uma cidade, 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha rebanhos e manadas, e grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. E ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado, para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre, e a preparou para o seu hóspede. Então, a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: Esse homem é você, és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi sobre rei de Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, e não morrerás. Todavia, porquanto como este feito deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e de sorte que adoeceu gravemente e morreu. Fecha os teus olhos. Eterno Deus e Pai, diante da tua presença, Senhor, nos colocamos nesta hora, e queremos, Senhor, ouvir a tua voz, a saber, Pai, que o pecado literalmente mata e destrói. E hoje, Senhor, nós estamos na Santa Ceia do Senhor, onde os nossos pecados serão apresentados diante de Ti, e eu tenho certeza, Senhor, que este pecado será colocado aos Teus pés. Abre os ouvidos dos Teus servos, abre os ouvidos do coração da Tua igreja, para que eles escutem a Tua voz, para que não sejam, Senhor, roubados no mundo do Espírito, mas que sejam, Senhor, abençoados pela Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Repita comigo: pecado mata, pecado destrói, eu não permitirei que o pecado me destrua a mim e a minha casa. Amém? Eu quero que você preste bastante atenção nesta palavra, no que Deus vai falar contigo, e você vai entender muitas coisas, talvez, do que tem acontecido contigo. O diabo tenta te roubar, tenta te destruir, mas o Senhor quer te dar vitória, e vitória não apenas hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém? Consequências do pecado. Segundo Samuel 12:8 diz: E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. A Bíblia diz, amado, que
havia a guerra dos reis, onde os reis tinham que estar. E esta guerra, Davi nesse dia disse: não, eu estou cansado, eu vou descansar um pouco, eu vou mandar os meus discípulos, mandar os meus enviados, mandar os meus soldados, e vou ficar no propósito de dormir até mais tarde. A palavra de Deus diz que esse mesmo Davi descansou enquanto os homens foram para a guerra que não era dele, era uma guerra que o sacerdote tinha que estar, era uma guerra que o rei tinha que estar, e ele achou melhor deixar de lado. Repita comigo: aquilo que é para mim, fazer, não posso enviar outro no meu lugar. E Davi, meu amado, ele enviou outra pessoa no lugar. Sabe por quê? Porque ele achou por bem não participar daquilo. Não, eu já estou com meu burro na sombra, eu já estou bem, sabe, eu já sou crente há tantos anos, eu posso me dar o privilégio de fazer determinadas coisas que Deus vai entender. Amado, existem coisas que Deus não entende, existem coisas que é para você fazer, e você precisa fazer e fazer com excelência. A palavra de Deus, amado, diz o seguinte, que a consequência do pecado gera morte e morte espiritual. Davi então sai na varanda do seu palácio. Quem ele se depara? Uma linda mulher chamada Betseba. Essa mulher estava se banhando, e eu acredito que essa mulher era tão bela que encantou os olhos do rei, que tinha as mais belas moças no seu palácio. Só de concubinas ele tinha 10, e não era qualquer uma, eram as top da época. Sim. Sabe por que, como que era escolhida uma concubina? Tinha que ser moça, virgem, e tinha que ser as mais belas da cidade, e aquelas a quem o rei chamasse não podia dizer não, e elas eram tratadas como verdadeiras rainhas, e eram esposas do rei. Mas o rei poderia ter quantas ele quisesse. E naquele dia Satanás disse assim: já que ele preferiu ficar em casa e deixar a honra que era dele, entregou a outro, eu vou cegar os teus olhos. A palavra de Deus diz, amado, que aquele homem, ele foi cego pela beleza de Betseba. E ele então manda buscar esta mulher. Falaram que era esposa de um dos seus soldados, ele não quis saber, porque quando nós pecamos e deixamos o coração para o pecado, a primeira coisa que a gente perde é o respeito, é a intimidade com Deus. A primeira coisa que você perde, amado, é a aliança com Deus, porque o pecado ele é tão forte, ele é tão satânico, que ele domina até mesmo as nossas decisões. Davi então manda buscar aquela mulher. Há quem diz: ah, mas essa mulher também foi sem vergonha, ela era casada, o que ela tinha que ir lá na casa do rei? Amados, preste atenção, ninguém pode falar não para o rei. Aquela que dissesse não, morreria. E ao saber que o marido estava na guerra, era possível que Betseba foi até lá para saber talvez alguma coisa sobre o marido. Ela não sabia das intenções do rei, nem passava pela sua cabeça. E quantas vezes, amado, o pecado, ele faz com que o outro seja como um cordeiro, vem como um pombo na mão. E às vezes o nosso coração está tão esmiuçado pelo pecado, que a tendência é morte. E aí você conhece toda a história. Aquela mulher ficou uma única noite, e nesta noite ela engravidou. Todos sabem que a mulher tem um momento fértil da vida, não é verdade? E esse momento fértil era exatamente aquela época. Satanás, quando ele quer te lançar ao abismo, ele simplesmente vai arquitetando toda a obra do pecado até que este mesmo se realize. Amém? E eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai te abençoar se você deixar isso de lado. Vamos lá, consequência do pecado. Primeiro, traz um espírito de violência. Segundo Samuel 2:8. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Davi ele manda matar a mulher de Urias, e esse foi o seu pecado, porque ele foi o autor dessa morte. Não foi ele que foi lá e matou, mas ele chama um dos seus e diz o seguinte: põe Urias na frente da batalha, para que ele seja morto.
foi na guerra que, sabe, conscientemente, ele talvez inconscientemente, ele vacilou e foi morto. Mas Deus sabia que estava tudo programado. Davi mandou matar. E sabe quem era Urias, amado? Era um dos seus melhores amigos. Um amigo como esse eu não quero nem como inimigo. Amém? Olha para você ver como o pecado, quando ele entra no coração de uma pessoa, como ele destrói, como ele muda a história. Sabe? Sempre que acontece um pecado de infidelidade, normalmente acontece junto com ele uma gravidez. Aquela mulher, amado, poderia ter tantos outros filhos em tantas épocas e não teve. O único filho que ela pôde ter, que ela deu à luz, que a Bíblia não fala que ela tinha outros filhos, foi com o próprio rei. Agora imagina, aquela mulher chega dias depois dizendo: rei, estou grávida, e aí? Ele fala assim: olha, então vou mandar chamar teu marido para sair no meio da guerra, para passar uns dias em casa. Afinal de contas ele está cansado, né? Mas o diabo, quando ele faz a obra, ele quer fazer por completo. Davi não estava preocupado em se arrepender, mas ele estava tentando dar um jeitinho no pecado. E quando a gente tenta dar um jeitinho no pecado, sabe o que acontece? Aí que ele cresce, aí que ele aumenta, aí que ele estica, aí que ele cria força. Ô meu amado, preste atenção. Pecado precisa ser confessado, pecado precisa de arrependimento, porque senão ele cria força como um fermento. Cada dia mais ele vai estufando, até o momento que ele traz a morte, e morte em várias áreas. Davi conhecia Deus, mas ele era rei. E tem muitas pessoas que têm um rei na barriga, é soberbo, não se dobra. Diz: não, comigo não, eu não vou pedir perdão, eu não vou me dobrar. E às vezes faz isso com o próprio Deus. Age com o próprio Deus. Não face a face com Deus, mas não sabe pedir perdão para o teu próximo. Consequentemente, está virando as costas para o Senhor. Sabe o que ele faz? Ele manda chamar Urias. Urias diz: não, como que eu posso deitar com a minha mulher, sendo que os meus homens estão lá, sendo mortos na guerra? Quando ele viu que não tinha jeito, ele manda dizer: então mata esse homem. Sabe, irmão? Mas aquilo que você planta aqui é o que você colhe. Repita comigo: o pecado traz morte, e a morte fica expressa, visível, autêntica na nossa família. Passa a ser visível. Amém? Preste atenção, meu irmão. Aí o que ele faz? Não teve outra opção. Tem pessoas que quando dá um pulinho fora de casa, ou a mulher quando sai fora, né, do relacionamento da família, primeira coisa que Deus permite, a gravidez. Tem gente que peca dentro da igreja. Ninguém viu, né? Existe anticoncepcional, existe camisinha, ninguém viu. Só que um dia a casa cai. Um dia o Senhor diz: chega para o pecado. Ele tem poder de dizer para que a camisinha não funcione, para que o anticoncepcional não funcione e o pecado apareça, porque barriga, o pecado apareceu. Tem gente que olha para aquela irmãzinha que diz assim: olha, tá vendo? Ela estava em cima do altar e ela está grávida. E aquela que fez tantas coisas e a barriga não apareceu? Eu não vejo, você não vê, mas os olhos do Senhor que tudo vê. Ele permite que essa maldição venha. E quantas garotas, amado, que antecipou o processo e quando casou se tornou as mulheres frias, não conseguia ter um relacionamento com o teu esposo, não conseguiu gerar filhos, não conseguiu fazer nada. Sabe por quê? Porque lá no passado plantou a semente do pecado e ela cresceu e criou força. Não pense você que o diabo está preocupado com o teu futuro, porque aos olhos dele você nem futuro terá. Amém? Mas Davi, amado, ele entende isso, e ele mais tarde faz uma oração, que é o Salmo 51, versículo 14. Ele diz assim: livra-me dos meus crimes e sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu nome. Davi, ele foi testemunha da violência na casa dele. Amém? Davi, ele foi testemunha desta violência, porque aqui quem planta, aqui colhe. Sabe o que aconteceu? Lá na casa dele, a violência entrou. A violência entrou de uma maneira tão terrível que o seu filho Amnon abusa da sua irmã Tamar na mesma cama que ele fez com Betseba.
Quando ele peca com Betseba, Amnon era pequenininho. Quando Amnon se levanta contra a vida do pai, ele faz já grande. Exatamente na mesma época, nas guerras dos reis, exatamente na mesma cama, no mesmo lugar. Porque quando o pecado ele não é confessado, ele dá uma volta lá na frente e volta de novo e bate na tua porta. Você esqueceu, o tempo passou, ele entra e se faz presente e traz a destruição. Passados anos, Absalão, o outro filho, se revolta contra o pai, e aí ele tenta tomar aquilo que era do pai. 2. Consequência do pecado: traz a vergonha pública. Repita comigo: o pecado traz a vergonha pública. Segundo Samuel 12:11 diz: assim diz o Senhor: tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Davi, amado, ele pecou e o seu pecado multiplicou 10 vezes. O seu filho assumiu o palácio do pai, ele se relaciona com as 10 concubinas de Davi. Para tomar o palácio, ele precisava fazer o pai passar vergonha. E sabe como fazia o pai passar vergonha? Ele se deitava, se relacionava com as mulheres do pai, com as 10. Davi fez com uma, o filho dele fez com 10, porque o pecado se multiplica 10 vezes mais. Sabe na onde? Na mesma cama que ele pecou com Betseba. Foi uma vergonha nacional, porque todo o povo ficou sabendo. Davi ele quis cobrir o seu pecado, mas a Bíblia diz que Deus trouxe a público. Repita comigo: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Por que Deus está trazendo esta palavra hoje? Numa ceia, logo após o encontro, que o Senhor está te chacoalhando, dizendo: meu servo, eu quero mudar a sua história, mas não deixa o pecado entrar no teu coração, porque eu trarei ele a público. E a pior coisa, irmão, é a gente ser envergonhado diante da família. A pior coisa é a gente ser envergonhado diante, sabe, dos amigos, da empresa. Eu comentei a respeito disso e vou falar de novo na quinta-feira. O pastor Claudinei ministrando no encontro, os homens lembram disso, que ele disse quando ele era criança, na escola, ele não tinha dinheiro, era de uma família muito pobre, e ele tinha um amiguinho que tinha muitos cadernos. Naquela época aqueles cadernos universitários era coisa cara, de capa dura, então não era qualquer um que tinha, né? E ele olha na bolsa do amigo, viu vários cadernos, dentre eles um novinho. Ele diz: ele tem tantos, eu vou pegar, não vai me ver. E ficou lá guardado, achando que tinha feito boa coisa. De repente, né, aquela voz do Espírito Santo diz: não faça, mas a vontade de fazer é tão grande que a gente está ouvindo. Disse que nada. Daqui a pouco eu invento uma mentirinha, dou uma desculpa e tudo bem. O garoto foi procurar, próximo do recreio, queria mostrar para a professora que ele precisava trocar um caderno que ele tinha, se podia ser daquele tamanho. Enfim, ele foi exatamente atrás daquele caderno. Ele poderia pensar, no meio de tantos, deixou em casa, mas aquele ele trouxe naquele dia para mostrar para a professora. E aí ele disse: professor, alguém pegou o meu caderno. A sala ficou em silêncio. Eu não fui. E aquele que rouba é o primeiro a dizer: não fui eu não sei de nada, não é? E a professora disse assim: então deixa a porta fechada, ninguém sai enquanto nós não terminarmos de revistar todo o material de todo mundo. Você sabe o que aconteceu? O caderno foi achado e ele chorou muito. Era uma criança e ficou envergonhado em público. Agora imagina uma história dessa na escola. Será que ele sofreu bullying? Será que o ano todo não era chamado de trombadinha? E não adiantava chorar, irmão, porque tem pecado que o Senhor diz não. Por que Deus permitiu isso lá no passado? Por que Deus traz a público a vida de Davi? Se Davi era menina nos olhos de Deus, você pode ser o queridinho do Senhor, mas Deus não faz acepção de pessoa. Não,
ter a sua vida mudada. Mas ele achou melhor se calar. 3. Consequência do pecado, abre a porta da maldição. Segundo Samuel 12:11 diz assim: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Davi, amado, ele era consciente por causa deste pecado, e amaldiçoou, entrou na sua casa. Provérbios 26:2 diz assim: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso, ou seja, não virá. A maldição, ela é algo que voa, é um aspecto de Satanás. É como um pássaro que está vagando, é como uma andorinha que está voando, mas só pousa em lugar onde dá para pousar. Talvez você diga assim: poxa, mas será que a maldição vai vir na minha família? Na tua casa, meu irmão, se você não deu brecha, este mal não tem aonde pousar. Mas Davi tinha este mal aonde pousar, e a casa dele entrou debaixo de maldição. Segundo Samuel 12:12 diz assim: pois tu fizeste no culto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi também: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Sabe, meu irmão, o rei, ao ouvir essas palavras comovedora do profeta Natã, Davi não teve outra saída a não ser confessar. E eu quero te dizer o que é confessar. Confessar precisa de passo a passo. Tem gente que diz assim: Senhor, eu dei um pulo fora do casamento, me perdoe. Não é assim que confessa, não. Chama pelo nome. Diga o que você mais gosta. Diga de que maneira você conheceu e de que maneira você precisa ser transformado. Porque Deus só vai mudar a sua história se você abrir a boca. Às vezes o pecado é tão feio que a gente tem vergonha de dizer, não é? Deus, você sabe, aquele lá, Deus, aquele lá, perdoa aquele lá. E Deus disse: engraçado, na hora de você cometer, você achou bom. Você aproveitou os segundos, os minutos, os milésimos de segundo. E na hora de confessar, você aponta aquele lá. Sabe, meu amado, se o teu pecado não for arrependido genuinamente e com muita dor, Deus não tem como perdoar. Davi, ele orou ao Senhor com dor. Salmo 51, versículo 10, ele diz assim, vamos ler todos juntos? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. E não me lance fora da tua presença, ó Deus, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Amém? Ele sabia que o Espírito, tinha batido em retirada. Que quando nós começamos a pecar, nós passamos a não sentir a presença de Deus. Pastor, os meus filhos estão vindo na igreja, antes eles adoravam o Senhor, hoje fica de braço cruzado, sabe, cafungando assim, dizendo, que hora que esse culto vai acabar, meu Deus? Sabe por quê? Porque o pecado entrou no coração. Porque no lugar onde havia o pouso do Espírito, Satanás está sentado no trono dizendo, aqui não é teu lugar, você tem que curtir a vida. Satanás está dizendo, mas que música chata, essa música de novo. Por que você não ouve aquela que passa na rua dizendo, que tira foto na frente do espelho para postar no Facebook? Você já ouviu, né? Porque é legal. O Senhor está batendo aí no teu coração, está dizendo, tem lugar para mim? Eis que estou à porta e bato. Irmãos, hoje em dia, antigamente você mandar os seus filhos para a escola era uma bênção, não era? Os pais descansavam e ficavam, glória a Deus, meus filhos estão na escola. Hoje manda para a escola, fica em casa orando, Jesus, toma conta. Porque infelizmente os nossos filhos, e nós também na nossa infância talvez fomos assim, olhamos só para quem não presta. Você já reparou que o maior bagunceiro da classe é o cara mais popular que tem? E todo mundo quer ter amizade com ele. Aquele que é estudioso, que tira as melhores notas, que é quietinho, chama ele de nerd.
de louco, de débil. Você já reparou isso? Que o diabo muda o conceito das coisas, muda a ordem das coisas. E às vezes na igreja é assim. Você começa a vir à igreja, sabe o que acontece? Simplesmente o irmão acaba se juntando àquele outro que fala mal de todo mundo, aquele outro que sabe a rua e encrenca com todo mundo, aquele que tem uma aparência de santo, mas tem uma língua que quando morrer vai numa carreta para levar, aquele cheio de mania. E o Senhor diz: amado, afastai-vos desse povo, sai do meio da tua parentela, sai do meio do povo hipócrita, porque eu te chamei para ser santo e não te chamei para ser pecador. Não deixa que a consequência do pecado traga maldição para a tua família. A maldição entrou na casa de Davi. Imagina o irmão tenta estrupar o irmão mata o outro que ficou vivo tenta dominar o pai, sabe, estrupa as mulheres do pai, expõe isso para toda a sociedade ver. E não era como hoje não, meu irmão. Isso tudo aconteceu pelo pecado de um. Entra a maldição. Pastor, mas graças a Deus eu estou bem com meu marido, estou bem com a minha esposa. Mas olhe para os seus filhos. Se você permite que o pecado entre na porta da tua casa, pela vida dos teus filhos, vai acontecer contigo o que aconteceu com o sacerdote ali. O sacerdote ali fazia vista grossa. Não, eles são jovens, são meninos. Sabe o que os filhos dele faziam? Levava as garotas que trabalhavam no templo e tinha relação com elas próximo da Arca da Aliança. Toda a oferta que entrava no templo, que era para a casa do sacerdote, para dividir com os levitas, eles tomavam para eles, para fazer, se fosse hoje, churrasquinho com a galera. E todo mundo falava com o sacerdote, ele fingia não ver. Tem pai e mãe que finge não ver. Tem pai e mãe que vê os seus filhos, as suas filhas, como vestido como uma prostituta e diz que agora é moda. Não, neste verão, esta é a moda. Cuidado, porque a maldição entra na tua casa e quando ela entrar são lágrimas de sangue. Pastor, mas eu vou ter uma vida quadrada com os meus filhos, eu vou ter que bater, eu vou ter que esburrar, eu vou ter que trazer pelos cabelos para a igreja. Sim! A Bíblia diz: ensina o teu caminho, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, o problema é dele. O problema é você ser muito bonzinho e a maldição entrar na tua casa, no teu casamento, no meio dos teus filhos, e as pessoas olhar para você e dizer: cadê o teu Deus? Pecado, amado, é pior que câncer, é pior que lepra. Ele começa de uma maneira bem pequena, uma unha que encravou, e vai se alastrando, pega no dedo, pega na mão, pega no braço, e só cortando e jogando fora. Mas Jesus quer mudar essa história. Jesus está às portas, e a igreja precisa viver um momento de santidade. Ninguém vai ver a Deus se não for santo. Amém? Consequência do pecado. 4. Abre a porta para a morte familiar. Segundo Samuel 12, 13 e 14. Então disse a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar, aqui os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Amados, preste atenção. Apesar do arrependimento de Davi, as consequências foram inevitáveis. Pois o que foi mais afetado nisso tudo foi a família de Davi, porque é aquele a quem ele prezava. Você pode perder amigos que ninguém quer perder, é aceitável. Mas quando a gente perde família por um erro nosso, a culpa te perseguirá a vida inteira. Exemplo: você coloca os teus filhos dentro do teu carro, coloca 2 crianças no banco da frente, porque elas estão dizendo: ai pai, deixa. Aí você: tá bom, então vai. E aí está em plena imigrante, a 120 por hora, o carro fecha, você bate, você está de cinto, os seus 2 filhos são arremessados e morrem. Você fica vivo. Está amarrado mesmo. Sabe o que acontece? Este pai vai passar uma vida inteira se culpando.
Só que nós não pensamos nisso. A lei é, não, você tem que colocar uma cadeirinha para o teu filho. E muitas pessoas, como eu no começo, sabe, já disse, isso que é coisa do governo, tentando vender as coisas que não é lá. Quantas crianças, ao momento que está ali atrás, e que precisou de repente dar uma freada brusca, ou teve uma batida, essa criança voou e bateu no vidro. O pai se protegeu, está segurando no volante, sabe? Naquele momento, talvez, o airbag foi acionado. E o bebê? E o brasileiro tem mania de burlar a lei. E burlar a lei também é pecado. Porque as leis da terra precisam ser cumpridas. Jesus disse que nós devemos cumprir as leis dessa terra. Porque se não houvesse lei, seriam terríveis. Amém? Davi ele se arrepende, mas o pecado entrou na sua família. Deus não tirou o reinado dele, mas o fruto do pecado ele teve. E a Bíblia diz que quando aconteceu, Betseba deu à luz a criança, e Davi se apaixonou por aquela criança, porque ele era apaixonado por aquela mulher. Ele começa a orar porque a criança estava doente, muito enferma, e ele jejuou dias, orou dias, mas Deus não atendeu. Talvez Davi naquele momento disse, por que Deus não atendeu? Eu orei, eu jejuei, eu pedi perdão, o Senhor disse, eu te perdoo, você não vai morrer, mas a criança vai. Porque aquela criança passaria toda a sua vida ouvindo alguém dizer, filho bastardo, você é filho do rei, mas você é filho do rei com aquela uma. Deus nos ama tanto, amado, que Ele não permite que você seja amaldiçoado. Amém? Deus não permite que você seja amaldiçoado pelos seus próprios atos, mas Deus está contigo para mudar a sua história. O homem que está em paz, amado, e vive em santidade com o seu Criador, é um homem tranquilo e é feliz, e não deixa o engano agir. Amém? Amém, pastora? Deixa isso para depois, está atrapalhando. Amém? Depois passa essa lista. Salmo 32, versículo 3. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque o dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estilo. O conteúdo desse versículo, amado, nos mostra as consequências do pecado não confessado. Repita comigo: todo pecado não confessado repercute nas seguintes áreas. Pode passar aí na mesa. Área física. Diga: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Preste atenção, a confissão do rei Davi, ela não foi superficial. E a Bíblia diz, amado, que ele nem tentava justificar, como muita gente diz: não, Senhor, eu pequei, sim, eu sei que eu pequei, mas também se não fosse por onde estava me tentando, apareceu com aquela roupa, fazer o quê? Né? Sou um homem. Sabe, me falou daquele jeito, pô, eu tinha que me defender, Deus. Deus não quer que você tente justificar pelo teu erro, mas Ele quer que você se posicione dizendo: eu errei e quero um conserto. Tem pessoas que já pedem perdão justificado pelo seu próprio erro, sabe? Mas ele disse passo a passo diante do Senhor o seu pecado. E Davi sabia, amado, que ele não era o único que Deus não era o único que podia perdoar. Deus era o único. Mas o perdão que Deus nos dá, Ele até nos perdoa, mas tem pessoas que não se perdoam. Já viu aquela pessoa que desde que se converteu pede perdão pelo mesmo pecado, e chora e se arrepende? Deus já disse: já perdoei, mas você não se perdoa, porque ele dói. E o pecado, quando ele traz dor e você confessa algo diante do Senhor com dor, Deus leva ao mar do esquecimento. Não deixa a maldição entrar na tua casa, não deixa a morte familiar entrar na tua casa, não deixa a tragédia entrar na tua casa, não deixa isso acontecer contigo. Salmo 32, versículo 5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Então, a primeira coisa que nós devemos olhar, amado, é que o pecado
sabe, não confessado, ele vai repercutir em algumas áreas. A primeira é a área física, a segunda é a emocional. Amém? Vamos ver tudo junto? No meu gemer todo dia, porque de dia e de noite pesou sobre mim a sua mão. A confissão é o término do processo de arrependimento. Quando você confessa, termina o processo de arrependimento. Repita comigo: a confissão é o término do processo de arrependimento. Aqueles que ainda não estão dispostos a reconhecer e a declarar o seu erro, não alcançarão arrependimento genuíno. Salmos 32, versículo 6 diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Amém? O nosso emocional, ele só vai mudar quando você colocar diante do Senhor este arrependimento. Porque senão, meu irmão, você vai continuar pecando com esta pessoa ou com essas atitudes, e isso vai te trazer abismo, e lá na frente, essa pessoa que te ajudou a pecar, essa situação que te ajudou a pecar, esses amigos que te ajudaram a pecar, ainda vai apontar para você, vai dizer: quem é você? Você não vale nada. Que moral que você tem? Você não diz que é crente? E a pior coisa é isso. É aquela história dos seus melhores amigos, diz: não, vamos lá para a balada, você não vai tomar nada, só toma Coca-Cola. Aí você fala: tá bom, eu vou, porque vocês são meus amigos, está dizendo que, sabe, não dá para ir sozinho, precisa do meu carro, eu até vou. Chega lá, você pede uma Coca, eles deixam você tomar a primeira Coca, e diz: que nada, toma uma cervejinha, pastor não vai ver não. Pastor nem está aqui. Vai, toma. Só esse golinho, eu juro que eu não te ofereço mais nada. Aí você vai e toma um golinho. Aê! Gente boa! Ruim a onça. E aí vai o primeiro, vai o segundo. Na hora que você fala: não vou fazer mais, o que é isso, cara? Depois que já tomou a primeira dose, pecado é pecado, tanto numa gota como num balde. Você fala: sabe o que é verdade? Isso é profético. Verdade. Então vamos que vamos. Deus entende. Claro que Deus entende. Deus é o cara. E aí vai, irmão. Na primeira oportunidade que você no outro dia fala: escuta, vamos lá para a igreja. Que igreja? Vamos lá para a balada. Não vou para a balada. Você foi aquele dia, você até bebeu, vai dizer que você não gostou. E começa as acusações. E é isso que o diabo faz. Ele é mestre para nos acusar. Então não dê brecha, porque ele não tem piedade. Terceiro, financeira. Tornou-se meu vigor em sequidão de estio. Salmo 32, versículo 8 diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sobre a minha vista. Amém? Quando nós pecamos, as nossas finanças são retidas do mundo espiritual. Automaticamente, coloca-se no teu coração: escuta, você tem que pagar o carnê da Casas Bahia, que você fez em 200 vezes. Então este mês Deus entende, você não tem dinheiro para dizimar, para ofertar, para ser gideão, para entregar a sua primícia. Aí além do pecado você gera outra maldição, que é o devorador, o migrador, o destruidor e o exterminador. Vira-se uma bola de neve, você não consegue mais reter, você não consegue mais parar isso. E aí então ele começa a roubar, porque a porta do pecado, quando ela abre, ela traz tantas outras abertas para nos roubar. Vem a destruição no casamento, nas finanças. Sabe, irmão, tem gente que diz assim: não, eu não tenho sido dizimista, e graças a Deus a minha finança está bem. Satanás não é burro. Ele sabe que você está de olho nas finanças, mas ele entra na saúde. E você acha que foi uma alergia, que foi uma gripe, que foi uma virose. Essa doença é de família. Eu não tinha problema de coração, mas meu avô tinha, meu pai tinha, minha mãe tinha. Então começa a ter. É natural, o médico falou que é hereditário. Engraçado que até antes de você colocar a tua vida no altar, nada é hereditário, porque a Bíblia diz que Deus repreende toda maldição que gera em torno da tua vida. Mas você está de
esse mês não está faltando, está apertado, então não é o devorador, e o devorador está entrando por outra porta. Está destruindo casa, está destruindo família, está destruindo comunhão e intimidade com Deus. Como que eu posso, pastor, pedir a bênção para o Senhor no altar, se a Bíblia diz que para mim requerer algo no altar, eu tenho que ter a minha oferta no altar? E a bênção é gerada a partir da oferta, a partir da minha atitude, sabe? A minha oferta de louvor, a minha oferta de adoração, a minha oferta financeira, a minha oferta de comunhão. E naquele dia, vai estar diante do Senhor e vai dizer: Senhor, no teu nome eu profetizei, eu cantava no coral, fazia parte dos jovens, das mulheres, pregava o teu evangelho. O Senhor vai dizer: afastado, maldito, eu não te conheço. O que você bem conhecia era o pecado e fazia aquilo que lhe trazia prazer. Você fazia aquilo para que as pessoas olhassem o quanto você tinha feito e dissessem: nossa, como ele é bom, bom é Deus. Amém. Mas eu quero ler um texto do que é a bênção de Deus na vida de alguém que é abençoado. Diz assim: eu abençoarei a minha casa, Eu abençoarei a minha casa. eu abençoarei os meus filhos, Eu abençoarei os meus filhos. e a minha família E a minha família estará debaixo dessa bênção. estará debaixo dessa bênção. Eu gostaria que você anotasse, se pudesse, esse texto, Gênesis capítulo 27, a partir do versículo 27, 28 e 29, e você pudesse ler isso para os teus filhos, você pudesse ler isso dentro da tua casa, você pudesse ler isso na hora que você tem um projeto de Deus, e você vai ler, porque você vai se colocar no lugar desta pessoa que você vai entender quem é. Amém? Versículo 27 diz assim: o aroma de meu filho é como o campo abençoado pelo Senhor. O que Deus lhe concede é o orvalho do céu, que riquezas da terra, de trigo e vinho em abundância. Que te sirvam os povos, que diante de ti se inclinem as nações, que seja Senhor dos teus irmãos. Que diante de ti se inclinem os filhos de tua mãe. Maldito seja o que te amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar. Amém. Vamos ler tudo junto, versículo 27. Volta lá, 27 e 27. Amém? Isso, vamos lá? O aroma de meu filho é como o campo abençoado pelo Senhor. Que Deus lhe conceda o orvalho do céu, que riqueza da terra, de trigo e vinho em abundância. Que te sirvam os povos, que diante de ti se inclinem as nações, que seja Senhor de teus irmãos. Que diante de ti se inclinem os filhos de tua mãe. Maldito seja o que te amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar. Amém? Sabe quem disse isso? Quem era o pai de Jacó e Esaú? Isaac. Este Isaac, na sua morte, e que ele precisava passar a bênção da primogenitura, ele pega no braço do teu filho e diz: o aroma do seu aroma, meu filho, será como um campo abençoado, florido pelo Senhor. Às vezes os pais dizem: menino, tu é burro, você não está vendo que isso está errado, sua mula? E começa a amaldiçoar os filhos. Isso aí, quando crescer, vai ser vagabundo. Essa aí, do jeito que ela está andando, é capaz de ter 5 filhos, e quando casar o marido desce a porrada nela, na hora da ira. Traz maldição para sua casa. A Bíblia diz que aquele homem, mesmo sabendo, sabe que o teu filho não era lá essas coisas, mas ele diz: meu filho, você será como um campo abençoado pelo Senhor. Deus vai lhe conceder o orvalho do céu, ou seja, o melhor da parte de Deus. As riquezas, tanto de trigo como de vinho, será em abundância para ti. Os povos vão te servir, as nações vão se inclinar diante de você, e os seus irmãos também se inclinará diante de ti. Os filhos da tua mãe, que são os teus irmãos, vai reconhecer a grandeza do Senhor,
Aquele que te abençoar, o Senhor abençoará, e aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Ou seja, esta é a oração da bênção completa. Amém? Você pode dizer isso para você, confessando o teu pecado, e Deus te abençoará poderosamente. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.